Efésios capítulo 4, diz a palavra de Deus: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosteis selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez pedindo a iluminação do Espírito Santo para compreender as palavras inspiradas do apóstolo Paulo. Ó Deus bendito, nós pedimos que Teu Espírito Santo nos encaminhe na compreensão desse texto, de tal forma que a Tua intenção, ao fazê-lo registrar, fique clara a nossa mente. Dá-nos também a disposição de Te obedecer, de fazer o que Tu mandas e receber com gratidão aquilo que nos ofereces. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos na parte prática da carta aos Efésios, onde o apóstolo Paulo enumera agora as responsabilidades dos cristãos, depois de ter dito quais são os privilégios deles. Nos capítulos 1, 2 e 3, Paulo nos fala a respeito do plano eterno de Deus, que Ele concebeu antes da fundação do mundo, de ter um povo para si. Ele fala de como Cristo Jesus, o Filho de Deus, veio a esse mundo para realizar esse plano, derramando seu sangue precioso por nós. E como o Espírito Santo aplica os efeitos da obra de Cristo ao nosso coração. Ele falou no capítulo 2 sobre a graça de Deus que nos une, a graça de Deus que nos perdoa, transforma a nossa situação. Também ainda no capítulo 2 ele diz que nós fazemos parte agora do novo homem, da nova realidade, em contraste com a velha realidade, o mundo que está passando. No capítulo 3 ele fala do ministério dos apóstolos, como eles receberam de Deus revelação a respeito desse mistério que é a igreja. E Paulo termina o capítulo 3 orando para que Deus dê entendimento, para que os cristãos sejam fortalecidos pelo Espírito Santo no homem interior em todas estas verdades. E no capítulo 4 ele começa a desenvolver o que é que isso representa em termos práticos, de que é que me adianta saber tudo isso. Então no capítulo 4 ele fala a respeito da necessidade de, como irmãos e participantes de todos esses privilégios, nós mantermos a unidade do Espírito Santo. Por um só Espírito, fomos chamados na mesma esperança da nossa vocação, há uma só fé e um só batismo e um só Deus a quem nós servimos. Depois ele fala da necessidade de cada um servir a Deus através dos dons espirituais que recebeu. Como nós nos edificamos, como um edifício que vai crescendo para a habitação de Deus, graças ao esforço e à contribuição de cada parte. No verso 17 do capítulo 4, e nós estamos chegando agora na passagem que nós lemos, Paulo fala da necessidade de viver uma vida santa, uma vida que seja digna de todos esses privilégios que Deus nos deu. Deus nos amou, Ele nos elegeu, Ele nos predestinou para Ele, Cristo morreu pelos nossos pecados, Deus nos deu bênçãos espirituais. Em gratidão a Deus nós devemos viver de uma certa maneira, de uma maneira digna disso que Deus nos fez. Enquanto isso, o mundo continua nos seus pecados, o mundo continua ignorando a Deus na dureza do coração, nas trevas da consciência, no desconhecimento total do plano de Deus, caminhando para a destruição e a condenação que seus pecados merecem. Nós poderíamos estar entre eles, mas Deus nos chamou pelo Evangelho e nos deu o privilégio de sermos seus filhos, e agora nós devemos andar de maneira digna disso. Não para que nós sejamos salvos, mas porque já fomos. Devemos manifestar isso no nosso andar. Paulo explica a partir do verso 17 do capítulo 4, o que é que isso representa em termos práticos. Ele usa aquela figura do trocar de roupa, que eu já mencionei nos 2 sermões anteriores.
Nós temos que diariamente nos despir do velho homem como quem tira uma roupa suja, nos renovar no espírito do nosso entendimento e nos vestir de Cristo. Então, são 2 passos que nós temos que tomar diariamente: dizer não para a natureza antiga, dizer não para o pecado, nos renovar espiritualmente e dizer sim para Cristo, nos revestir das virtudes cristãs. São 2 passos. Se a gente ficar só no negativo, dizer não para o pecado, nós vamos cair no legalismo, numa religião opressora com a lista de coisas do tipo: não pode fazer isso, não pode, não pode, não pode. Essa não é a ética cristã. Ela inclui dizer não para o pecado, mas não é somente isso. Mas se ficarmos também só no lado positivo, pensando que a ética cristã é só vamos fazer o bem, vamos amar, nós esquecemos que existe pecado que precisa ser mortificado, que existem erros que precisam ser confrontados e consertados. Então é uma combinação das 2 coisas. Nós dizemos não para o pecado, confrontamos o erro, negamos a nós mesmos e ao mesmo tempo positivamente nos revestimos de Cristo e de tudo que isso representa. É o que Paulo explica do verso 20 até o verso 24. Na mensagem anterior nós vimos 4 exemplos práticos disso que ele nos deu em relação ao trato de uns com os outros. No verso 25 ele disse: deixem a mentira, que é a parte negativa, e falem a verdade. Ou seja, não basta só dizer a mentira, parar de mentir, parar de enganar os outros, essa é a parte negativa, mas eu tenho que aprender a dizer a verdade. São as 2 coisas. O crente não é só alguém que não mente, mas ele é alguém que diz a verdade, da forma certa, no tempo certo. O segundo exemplo que ele dá está no verso 26 e 27. Nós não devemos deixar a amargura e o ressentimento entrar no nosso coração, mas devemos nos irar quando a verdade está em jogo. No verso 28 ele diz: você tem que parar de furtar, você tem que parar de roubar. E aí vem a parte positiva: trabalhe com as suas mãos para ter dinheiro para ajudar os outros. No verso 29, o 4º exemplo: não diga mais palavras inúteis, palavras torpes, palavras que não aproveitam para nada. Esse é o lado negativo. Positivamente, fale palavras que edificam e que transmitem graça, salvação e bênção para as pessoas que ouvem. Então sempre são 2 passos, dois lados de uma mesma ação: não para o pecado e sim para Deus. Assim é a ética cristã, é assim que o cristão faz, é assim que ele vive, é assim que ele se comporta todos os dias. E agora chegamos no verso 30, onde Paulo mais uma vez faz esse contraste, só que dessa feita ele está pensando no Espírito de Deus. Nos 4 contrastes anteriores ele estava falando dos relacionamentos, mas aqui o foco vai ser o Espírito de Deus. Em suma, o que ele está dizendo, a estrutura da passagem é essa: não entristeçam o Espírito de Deus. Essa é a parte negativa, né? Não entristeçam o Espírito de Deus. Qual é a parte positiva? Vocês têm que se perdoar, vocês têm que ser compassivos, vocês têm que se amar e andar como Cristo andou. Então, o contraste dessa noite é em torno desses 2 pontos aqui. Nós vamos então ver primeiro o que é que Paulo quer dizer com isso, não entristecer o Espírito de Deus, e segundo, qual é a atitude contrária positiva que ele identifica no verso 32 como sendo benignidade, sermos compassivos e perdoar uns aos outros, e os motivos também que ele nos dá para isso. O meu alvo nessa noite é que nós sejamos instruídos na palavra de Deus, e que nós vejamos a importância do que está sendo dito aqui, considerando quem é o Espírito Santo e a razão pela qual Deus o enviou ao nosso coração. Essa ordem de não entristecê-lo é da mais alta importância, e eu receio que às vezes nós estamos entristecendo o Espírito de Deus muito mais do que nós deveríamos. Vamos começar então com o verso 30, onde Paulo diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Vamos começar então nos lembrando de quem é o Espírito de Deus. É evidente que ele é um ser pessoal, porque você não entristece uma força. O Espírito Santo não é uma eletricidade que vem de Deus, não é um campo magnético que vem de Deus, não é um fluido, uma nuvem, um gás, um líquido que vem do céu, porque essas coisas são
coisas, elas não se entristecem. Quando Paulo diz não entristeça o Espírito de Deus, é óbvio que está implícito que o Espírito de Deus tem pessoalidade. Às vezes as metáforas que a Bíblia usa para se referir ao Espírito Santo dão a impressão aos crentes de que se trata de uma energia ou uma força que vem de Deus. Mais adiante nós vamos ver, aqui mesmo no capítulo 5, que Paulo vai dizer assim: encham-se do Espírito Santo. E a primeira figura que vem na cabeça das pessoas é que o cristão é uma espécie de um grande vaso ou um grande copo, e que o Espírito Santo é um líquido que Deus vai colocando, não é? Até que fique lá cheio. Outras pessoas pensam que, ou quando ouvem essa ordem, encham-se do Espírito Santo, eles pensam lá no Antigo Testamento, onde tinha o templo de Salomão, e a glória de Deus, aquela nuvem, enchia o templo. E aí a associação de que o Espírito Santo é como algo que vem de Deus, um líquido, um gás, uma força. Já ouvi gente descrevendo a plenitude do Espírito Santo em termos de eletrificação. É como você sentir choques elétricos, como se o Espírito que viesse de Deus fosse uma coisa. Tem pastores que acham que o Espírito Santo de fato é uma força e que eles podem controlar. Eles até jogam o Espírito Santo nas pessoas, sopram o Espírito Santo nas pessoas, pega o paletó e joga nas pessoas o Espírito Santo. Eles até marcam um dia em que vão curar as pessoas, como se eles tivessem controle sobre o Espírito Santo. Venha dia tal que nós vamos ter aqui a noite dos milagres e nós vamos curar quem vier. Quem cura é o Espírito Santo, você não pode mandar nele. Você não sabe quando ele vai curar, sabe? Por que não tem nenhuma reunião de oração e de cura marcada com antecedência na Bíblia? Exatamente porque nem os apóstolos sabiam quando o Espírito de Deus ia agir e curar. Então as pessoas, quando falam do Espírito Santo, elas pensam que é uma coisa, e que, por exemplo, um crente espiritual é um crente que chegou a um nível tal de espiritualidade que ele comanda o Espírito Santo, ele dá ordem ao Espírito Santo, ele manda no Espírito Santo, ele determina e as coisas acontecem no mundo espiritual. Gente, que engano! O Espírito Santo não é uma coisa que você pode controlar. Na verdade, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. Ser cheio do Espírito Santo, nós vamos ver mais adiante, não é você ter controle sobre o Espírito Santo, é você estar controlado por ele. Nessa relação quem manda é ele, não é você. Não é você. Então quando Paulo diz não entristeça o Espírito Santo, está óbvio que Paulo está se referindo ao Espírito de Deus como uma pessoa. Ele não é uma coisa que está ao seu controle, mas ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade e deve ser amado, honrado, servido, adorado e crido tanto quanto o Pai e o Filho. Esse é o primeiro ponto que nós devemos ter em mente. Segunda coisa que Paulo nos diz aqui é que ele é o Espírito de Deus, o que significa simplesmente que ele é enviado da parte de Deus, é Deus quem o manda, é Deus quem o envia a nós, é Deus quem, juntamente com o Filho, Deus Pai e Deus Filho, dizem ao Espírito de Deus que ele venha até nós e que habite até nós. É nesse sentido que ele é chamado Espírito de Deus. Terceira coisa que você tem que observar aqui, estamos primeiro tentando entender quem é o Espírito Santo, é que Paulo fala aqui de que nele nós somos selados para o dia da redenção. Eu penso que essa frase aqui é totalmente determinativa de tudo mais que vem em seguida, para que nós possamos compreender. A Bíblia fala do dia da redenção. Esse é o dia em que Jesus Cristo voltará. E quando ele vier, ele vai restaurar todas as coisas, ele vai redimir o seu povo do estado de corrupção e cativeiro em que se encontra agora, ele vai redimir a criação que está afetada pelo pecado, e ele vai introduzir o mundo vindouro, o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Na carta que escreveu aos Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo fala da criação agora, e nós como parte da criação, como gemendo, sofrendo por causa do pecado que nos afetou, que nos escravizou, que nos marcou, que nos corrompeu e corrompeu toda a criação, a ordem das coisas, a paz do universo, o equilíbrio de todas as coisas. Tudo isso foi corrompido pelo pecado, mas há um dia da redenção,
O mundo não vai ser redimido pela ONU, não vai ser redimido por um governo de um líder mundial. A humanidade nunca vai conseguir redimir o mundo. Por mais que os ecologistas, os membros do Greenpeace tentem salvar o nosso planeta com todas as medidas, não serão eles que vão redimir o mundo. O mundo aguarda um dia da redenção, e quem vai trazer essa redenção é Deus, escatologicamente, apocalipticamente, sobrenaturalmente. Um dia quando Cristo vier, uma segunda vez, em glória e em poder, para esmagar o último inimigo que é a morte, e instalar finalmente o seu reino de paz. Esse é o dia da redenção, essa é a nossa esperança. É nesse sentido que nós dizemos que nós estamos salvos, mas ainda não. Nós estamos salvos da culpa do nosso pecado, mas eu continuo um pecador. Eu continuo morrendo, eu vou morrer. Eu fico doente, eu quebro o braço. Você também fica doente. E você vai morrer também. Há pessoas aqui que estão sofrendo muito com doença. Nós estamos salvos, mas ainda o dia da redenção não chegou. A redenção se aproxima. É nisso, é essa a nossa esperança, é essa a nossa certeza. E para que nós não desfaleçamos aqui nesse mundo, aguardando o dia da redenção, Deus enviou o Espírito Santo ao nosso coração como selo. Não é isso que Paulo está dizendo? Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E aqui nós começamos a entender qual é o papel do Espírito Santo nesse plano maravilhoso que Deus concebeu. Na eternidade Deus planejou tudo isso. Ele estendeu a sua prancheta cósmica quando nem mundo havia, e ali, como um sábio arquiteto, ele planejou todos os detalhes desse plano inimaginável, misterioso, frequentemente secreto. E enviou seu Filho Jesus Cristo, que há 2000 anos veio a esse mundo, tomou a nossa forma, assumiu uma natureza humana perfeita, se tornou nosso representante, e na cruz do Calvário, ele levou sobre si a culpa e a condenação que os nossos atos merecem, dessa maneira possibilitando a redenção, porque o pecado foi pago, a culpa foi eximida, e agora a redenção se aproxima finalmente, porque um de nós pagou a nossa culpa, Jesus Cristo. E Deus então envia o seu Espírito Santo aos corações dos que creem, dos que se arrependem, dos que aceitam isso. Deus envia o seu Espírito como selo. A palavra selo evoca todo tipo de ideia. O selo representa segurança, representa certeza, é símbolo de propriedade. Todas estas ideias estão aqui. O Espírito Santo nos é dado como selo da parte de Deus para o dia da redenção. É como se Deus dissesse, quando nós cremos em Cristo, quando nós ouvimos o Evangelho, nos arrependemos dos nossos pecados, cremos em Jesus Cristo, Deus nos dá o seu Espírito, que vem como selo, dizendo o seguinte: você agora é meu, e agora está garantido, no dia da redenção você será redimido, você não será destruído, você não será punido eternamente como os ímpios, mas você faz parte do meu povo, e o Espírito Santo é o selo da minha propriedade, você me pertence. Mas eu posso pensar numa outra coisa também. O Espírito Santo me transmite isso, porque, queridos, quantas vezes nós desanimamos aqui nesse mundo? Porque demora o dia da redenção. É tão difícil viver num mundo caído, um mundo marcado pelo pecado, em que as relações estão deterioradas, em que as pessoas se detestam, as pessoas se traem, as pessoas se odeiam, elas cometem violência, há pessoas que são desonestas, as coisas não acontecem como devem ser, há tanta injustiça nesse mundo, às vezes a gente desiste. E para que nós não desistamos finalmente, percamos toda esperança e viremos as costas para Deus, dizendo isso tudo é um mito e uma ilusão, Deus enviou o seu Espírito Santo ao nosso coração, que fala ao nosso coração: tenha calma, você é filho de Deus. Ele nos assegura, Ele dá testemunho no nosso coração de que estas coisas são verdade. É como se Ele dissesse: leia esse livro, e à medida que nós lemos a palavra de Deus, aquelas verdades todas saltam aos nossos olhos, nossa esperança se renova, a nossa fé se acende,
de repente uma música que fala de Deus, de repente uma palavra de um irmão, de um amigo, uma mensagem no WhatsApp que é mandada, contendo algum encorajamento, e de repente o Espírito Santo, e você sente a sua fé renovada, e você diz: eu não vou desistir, eu vou continuar. Por que você acha que durante todos esses anos, apesar de todos os sofrimentos, de todas as evidências externas de que Deus não existe, que o mundo é um caos, por que você continua perseverando em acreditar em Deus e na vinda de Jesus Cristo? Você acha que é por você? Se dependesse de mim, eu seria um ateu. Seria um ateu. Mas o que é que me mantém? O que é que me sustenta? O que é que segura você? É exatamente o Espírito que Deus enviou ao nosso coração como selo do dia da redenção. É Ele que lhe segura, é Ele que lhe conforta, é Ele que lhe transmite a certeza de que Deus é fiel, é Ele que lhe consola na hora do sofrimento, da perda de um ente querido, é Ele que lhe dá esperança quando nós vivemos num mundo caótico que parece sem governo, com opressão econômica, incerteza política, mas Ele nos assegura que isso não é o fim, que há um Deus no controle, que o dia da redenção se aproxima. Então, é desse Espírito que nós estamos falando. E Paulo diz: não entristeça o Espírito Santo. É evidente por que é que ele está dizendo isso. É evidente por que é que ele está dizendo isso. Se é o Espírito Santo que me transmite esperança, que me transmite segurança, que faz com que eu entenda as coisas de Deus, que eu aguarde o dia da redenção, se eu entristecer o Espírito Santo, eu vou perder todas estas coisas. Não a redenção, não a salvação, porque ele é um selo, como sinal disso, mas todas as bênçãos associadas com ele. Quando o rei Davi, lá no Salmo 51, ele orou depois que ele pecou, ele disse: ó Deus, torna a dar-me a alegria da salvação. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo, porque é Ele que nos dá a alegria de sermos crentes, Ele que faz com que a Bíblia faça sentido, Ele que faz com que nós tenhamos essa comunhão espiritual uns com os outros, Ele que faz com que eu me relacione com Deus, que eu ore, que eu tenha vontade de orar, e que ao orar eu sinta a presença de Deus. É Ele que faz tudo isso. Se nós entristecemos o Espírito, como que Ele para de fazer estas coisas? E você sabe o que é você andar às escuras? Você se sentir frio, você não já sentiu assim? Vazio, não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia, você olha as coisas da perspectiva humana, você não consegue ver Deus nas coisas, nos fatos, nos acontecimentos. De onde é que vem isso? Não é que você não é crente, mas é que o Espírito de Deus que faz todas estas coisas pode estar sendo entristecido por você. Esse ânimo espiritual, essa vitalidade espiritual, esse estado de espírito piedoso, desejo de orar, de amar, disposição de perdoar, de andar mais uma milha com seu irmão, isso tudo vai embora quando o Espírito Santo está sendo entristecido. Nós andamos como as pessoas do mundo andam, carnais, frias, não espirituais. Há várias definições na Bíblia para isso. Então, é claro, é por isso que Paulo diz: não entristeça o Espírito de Deus. E o que é que entristece o Espírito de Deus? Está aí no verso 31. Não precisamos ir muito longe, é só um versículo distante. Paulo nos dá a relação daquilo que entristece o Espírito Santo quando ele diz: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Quer saber o que é que entristece o Espírito Santo? Está aqui a relação. Primeira coisa que chama a nossa atenção a primeira pergunta que nós fazemos é: por que Paulo escolheu essa lista aqui e não outras? Ele podia ter acrescentado aqui adultério, roubo, idolatria, imoralidade, ele poderia ter feito isso, mas todas estas coisas relacionadas aqui, todas essas atitudes, elas são uma reação nossa ao erro do nosso próximo. Perceberam? O que é a amargura, senão quando eu fico ressentido com alguém que me magoou? A cólera, alguém me magoou, alguém me feriu, alguém fez alguma coisa errada comigo. A ira, a gritaria, com quem você grita?
senão com aquele de quem você discorda e que você acha que está fazendo uma coisa errada. Blasfêmia, que significa falar mal. Não pense que é só blasfêmia. Blasfêmia tem só um sentido religioso com relação a Deus, como blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar na Bíblia significa falar mal. Falar mal, você fala mal de quem? Malícia, esperteza pecaminosa no trato. Todas estas atitudes aqui são reações pecaminosas que você toma quando você discorda de alguém. E por que Paulo escolheu essa lista? É porque o Espírito Santo é o selo para o dia da redenção, o dia da restauração de todas as coisas, quando finalmente nós seremos irmãos, quando não haverá mais nada entre nós, nós poderemos amar livremente, quando o perdão será completo, que não vai haver absolutamente nada entre você e seu irmão. É isso que caracteriza o reino de Deus. Não foi isso que pôs tudo a perder lá no paraíso? Quando Adão desobedeceu a Deus juntamente com sua esposa, eles primeiro quebraram o relacionamento com Deus, depois quebraram o relacionamento entre si. Adão disse: foi a mulher que o Senhor me deu, a culpa é dela. Já se separaram e começaram a sentir vergonha um dos outros. Quando a Bíblia fala do dia da redenção, ela tem em foco exatamente isso, o reatamento da comunhão, da unidade da raça, amizade verdadeira, amor verdadeiro. É por isso que eu sei que todos os pecados entristecem o Espírito Santo, mas nenhum pecado entristece tanto o Espírito Santo como estes aqui, porque vão contra a missão dele, a natureza dele. É quando você reage contra o seu irmão, primeiro, com amargura, com cólera, com ira, com gritaria, blasfêmia e toda malícia. Nós nos relacionamos com tanta gente, não é verdade? E nós não somos perfeitos. Com certeza você, hoje à noite, nesse momento, está pensando em alguém que disse alguma coisa errada contra você, ou que fez alguma coisa errada contra você, ou de quem você discorda. Você entristece o Espírito Santo quando você reage a essa pessoa com cólera, com ira, com gritaria, com ressentimento, com amargura. As pessoas guardam, elas se separam, crente para de falar com o outro, crente que não quer nem ver a cara do outro, que diz assim: não, eu não odeio, mas também não amo. Ué, mas o oposto de ódio do amor na Bíblia é ódio. Você não tem neutralidade, ou você odeia ou você ama. Não tem neutralidade aqui, a indiferença é ódio, não é isso? Você simplesmente não sinto nada, é ódio. E pensar que nas igrejas há pessoas assim, no casamento, marido e mulher, mulher ressentida, amargurada, marido que grita com a mulher, que explode com raiva contra a mulher. É por isso que eu anseio pelo dia da redenção, quando não vai ter mais isso, quando não haverá nenhuma dessas coisas. Para entristecer o Espírito Santo, você não precisa ser adúltero, você não precisa ser um ladrão de banco, um traficante de drogas, pedófilo. Não, basta fazer isso aqui e você está entristecendo o Espírito de Deus, no qual você foi selado para o dia da redenção. E os efeitos não é à toa, não é à toa que os efeitos aparecem na vida das pessoas que fazem isso. Não tem interesse em ler a palavra, não tem interesse em orar, não tem interesse em chamar a esposa e dizer: querida, vamos conversar as nossas diferenças, vamos ajoelhar ao lado da cama, confessar a Deus os nossos pecados, reatar nosso relacionamento. Não tem interesse em chamar o irmão de quem discorda e dizer: eu quero pedir perdão pela minha atitude, pela minha gritaria, pela minha ira, pela minha raiva, quero me reconciliar com você. Afinal, nós ambos aguardamos o dia da redenção. Tudo isso entristece o Espírito de Deus quando não é feito. Qual deve ser a atitude contrária? Está no verso 32, introduzido pela palavra antes. Ou seja, em vez disso, ou seja, em vez da amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e toda malícia, em vez disso, aí vem 3 atitudes que Paulo coloca. Lembrando do esquema dele: não para o pecado, sim para Deus. Nós vimos o que é que nós não devemos fazer. Agora, o que é que devemos fazer então, nesse contexto de relacionamentos? 32. Antes, sede uns para com os outros
benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Essa é a vida do universo redimido. É assim que será: benignidade, compaixão e perdão completo. É isso que nós temos de fazer. Não entristecer o Espírito de Deus, mas em vez disso, não entristecer o Espírito com essa atitude de ira, gritaria, cólera, malícia e blasfêmia. Não. Mas o que fazer quando uma pessoa me ofende? O que fazer quando uma pessoa me trata mal? Eu tenho que ser benigno com a pessoa, significa ser bondoso com ela. Eu tenho que ser compassivo, é o termo que ele usa aqui, que é a mesma coisa de misericordioso, dar o crédito do amor. De repente a pessoa disse isso, mas ela não quis dizer isso. De repente ela falou aquilo, mas ela talvez não sabia de todos os fatos. Talvez ela falou aquilo, mas ela estava só repetindo alguma coisa que disse. Ou talvez eu não entendi direito. Então, a compaixão, ela favorece o culpado. E dá ao culpado uma chance. A gritaria não, a ira não, já pronuncia o julgamento e executa. Mas a compaixão, ela quer dar uma oportunidade para resolver. E de repente, a gente vai ouvir a pessoa e diz: não, eu nunca quis dizer isso, você me entendeu mal. O que na verdade eu disse foi: me perdoa, eu tinha entendido mal. Então a pessoa vai dizer: eu de fato disse isso, mas eu estou vendo que eu estou errado, eu peço que você me perdoe. A compaixão provoca isso. Em seguida o perdão, perdoando-vos uns aos outros. Queridos, nós somos selados no mesmo Espírito para o dia da redenção. A necessidade de perdão entre nós, para aqueles que nos ofenderam. A resposta não é gritaria, ira, cólera, amargura, ódio silencioso e ressentimento oculto no coração, mas é perdão. E Paulo nos dá dois motivos aqui, como ele sempre faz quando faz esse contraste, essa comparação. Ele dá dois motivos para que nós sejamos benignos, compassivos e perdoando uns aos outros. O primeiro está no final do verso 32, ele diz: perdoai-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você quer um motivo para perdoar a pessoa que lhe ofendeu, que lhe magoou, que está errada, que lhe maltratou, tirou o seu direito, violentou, machucou? O primeiro é que Deus já lhe perdoou. Jesus contou uma parábola que é muito conhecida, de um homem que devia R$1 milhão ao rei, não tinha como pagar, o rei mandou prender, e ia tirar tudo que tinha dele e colocar à venda a mulher e os filhos, e o cidadão ia ser preso. Esse homem se humilhou diante do rei e disse: por favor, me dá uma oportunidade, eu prometo que eu te pagarei tudo. O rei ficou com tanta pena daquele súdito que disse: você não precisa pagar mais nada, você está perdoado. Então aquele homem sai do palácio aliviado, R$1 milhão de dívida. Quando ele vai descendo as escadarias do palácio, quem é que ele vê? O sócio dele, da empresa, que lhe deve R$1.000. Ele pega o Joaquim pelo pescoço e diz: lembra aqueles R$1.000 que você está me devendo? Paga agora, senão eu vou te processar. Aí a turma lá do palácio, que estava vendo aquela confusão, diz: rei, aquele cidadão que o senhor perdoou R$1 milhão, ele está enforcando lá o sócio dele, lá que está devendo 1.000. Aí o rei chama o cidadão e disse: servo ingrato, eu te perdoei R$1 milhão, você não devia ter compaixão do seu colega que te devia 1.000? É o que Paulo está fazendo aqui. Você tem que perdoar, porque Deus já lhe perdoou. O que Deus perdoou a você é mais do que qualquer coisa que qualquer ser humano tenha lhe feito. Qualquer perdão que você libere para uma pessoa sempre vai ser 1.000 comparado a R$1 milhão que Deus lhe perdoou pelas suas iniquidades e pelos seus pecados. Então por que você retém amargura, raiva no coração, se você já foi perdoado por Deus? Não é à toa que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse assim, que nós devemos orar: perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Como se Jesus dissesse: Deus não vai lhe perdoar se você não perdoar os outros. Ele não vai. A motivação é essa: você tem que perdoar, porque Deus também
nos perdoou. Verso 1 do capítulo 5, na mesma linha: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imitem a Deus nisso. Ele perdoou vocês. Vocês são filhos amados de Deus. Imitem a Deus nesse ponto, e não o mundo. E não o mundo que vai lá na internet, quando se sente ofendido, escreve cobra, lagarto, gato e cachorro dos inimigos. Eu já li tanta coisa na internet. Venho por meio dessa declarar que odeio fulano de tal. O canalha fez isso, fez isso, fez isso. E o cara tem 10 seguidores, né? Venho ao mundo declarar que tal. Tem 10 pessoas que vão ler aquilo. Não, nós somos filhos de Deus e vamos imitar o nosso Pai. Segunda razão que Paulo dá, está no verso 2. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Cristo nos amou e Ele se deu por nós na cruz, sofreu em nosso lugar, pagou os nossos pecados. Se nós somos discípulos do crucificado, devemos também andar em amor e nos entregar pelos nossos irmãos. Nós vamos participar da ceia do Senhor em seguida. E eu queria que você nessa noite fizesse uma reflexão. O apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim participe do pão e tome do cálice. Eu queria que nessa noite você tomasse uma decisão diante de Deus, e dissesse assim: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, iluminado por Ele. Eu quero ter plena certeza da minha redenção. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero ter gosto em ler a Bíblia. Eu quero ter vontade de orar outra vez. E eu sei o que é que está entristecendo o Espírito. Eu espero que Deus traga à sua mente o rostinho daquela pessoa, à sua mente nessa noite. E você diga: Deus, eu diante de Ti, eu tomo o compromisso de que eu vou me reconciliar. Talvez eu tenha que falar com meu marido, talvez tenha que falar com minha esposa, talvez tenha que falar com os meus filhos, talvez tenha que falar com os meus colegas, meus irmãos aqui na igreja. Não importa, eu não quero mais entristecer o Espírito, mas eu quero liberar esse mesmo perdão que eu recebi milhões de vezes mais da Tua parte. E feito esse compromisso, eu queria que você participasse da ceia do Senhor nessa noite. Você tomasse o pão e o cálice, lembrando de que Cristo, isso é um símbolo de que Cristo se ofereceu por nós a Deus, como diz Paulo no verso 2, em oferta e sacrifício, em aroma suave, agradável a Deus. É isso que nós celebramos na ceia do Senhor. Participemos então, que essa seja uma noite de reconciliação e de comunhão com Deus.